O Capital e os Miseráveis. A obra de Karl Marx, O Capital, e o romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, podem ser vistos como dois olhares complementares sobre a mesma realidade social, a condição das classes trabalhadoras em sociedades marcadas pela desigualdade, exploração e injustiça econômica, enquanto Marx realiza uma análise teórica e científica das leis do capitalismo. Hugo constrói uma narrativa ficcional que humaniza os efeitos dessas mesmas leis sobre a vida das pessoas. O Capital. Marx explica que a exploração surge da diferença entre o valor criado pelo trabalhador e o salário que ele recebe menos, a chamada mais-valia. Essa exploração econômica permite que os capitalistas acumulem riqueza enquanto a maioria permanece em condições precárias. Em Os Miseráveis, essa realidade é retratada na vida de personagens como Fantine, que se vê forçada à prostituição para sustentar sua filha, e Jean Valjean, que sofre com a pobreza extrema e a criminalização da miséria. A obra de Hugo evidencia o impacto humano da desigualdade e da exploração, ilustrando com dramatismo os conceitos que Marx analisa de forma abstrata. Marx também discute o fetichismo da mercadoria, mostrando como as relações sociais entre pessoas assumem a forma de relações entre coisas, ocultando a exploração. Hugo ilustra isso ao mostrar como a sociedade julga e pune os indivíduos de acordo com regras rígidas e impessoais, ignorando suas histórias e necessidades humanas. O sistema judicial e social da França do século XIX, retratado no romance, funciona como uma máquina que perpetua a opressão, semelhante à lógica capitalista de Marx. Outro ponto de convergência é o conflito de classes. Marx argumenta que a luta entre proletariado e burguesia é a força motriz da história capitalista. Hugo demonstra isso de maneira narrativa. O abismo entre ricos e pobres, os trabalhadores explorados, os operários da barricada de junho de 1832. Tudo reflete a tensão estrutural entre classes. A revolta estudantil e popular de Paris no romance é a dramatização das contradições, que Marx descreve teoricamente. Os Miseráveis evidencia como as condições sociais e econômicas moldam o destino humano. Marx mostra que o capitalismo gera desigualdade estrutural, crises e opressão sistemática. Hugo transforma esses efeitos em histórias de sofrimento, resistência e solidariedade. Enquanto Marx busca explicar por que o sistema funciona como funciona, Hugo mostra como ele afeta vidas concretas e como a compaixão, a justiça e a luta coletiva podem surgir dentro de um contexto de exploração. Em resumo, o Capital fornece a estrutura analítica para entender o funcionamento do capitalismo e a exploração do trabalho, enquanto Os Miseráveis dá rosto humano a essas ideias, transformando conceitos econômicos em dramas sociais. Lendo compreendemos simultaneamente a lógica do sistema e suas consequências éticas, sociais e humanas. Aurélio Soulis conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Ezra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Deixo o link na descrição que o levará à loja virtual, onde pode adquirir o seu volume. O Capital, Marx e a exploração histórica do Brasil, Nordeste e Sul, sob os Brasis reais, imperiais. A análise de Karl Marx sobre o capitalismo, com sua crítica à exploração da força de trabalho e à apropriação da mais-valia, pode ser aplicada com clareza à história econômica do Brasil, especialmente no período colonial tardio e durante o Império. Marx explica que o capitalismo se sustenta sobre a exploração direta da classe trabalhadora. O capitalista paga a força de trabalho menos do que o valor produzido, acumulando riqueza em detrimento da maioria. No Brasil,
essa lógica de exploração foi adaptada de forma autoritária e predatória pelos monarcas, de Dom João VI a Dom Pedro II, em nome do fortalecimento do Estado e da acumulação de capital para regiões privilegiadas. Quando Dom João VI transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro, no início do século XIX, ficou evidente a maneira predatória como o poder central explorava as regiões periféricas, o Sul e o Nordeste, economicamente ativos e produtivos, foram drenados de recursos e mão de obra para sustentar a capital do reino. Impostos pesadíssimos, taxas exorbitantes sobre o comércio de açúcar, algodão, tabaco e outros produtos, e a utilização de trabalhadores nordestinos, livres ou escravizados, serviram para construir e enriquecer a cidade do Rio de Janeiro, enquanto as regiões de onde esses recursos vinham permaneciam estagnadas e empobrecidas. A revolta de 1817 em Pernambuco é um exemplo explícito do descontentamento causado por essa exploração brutal. Os nordestinos se rebelaram contra a drenagem de riquezas que beneficiava o Rio de Janeiro e a metrópole portuguesa, denunciando a injustiça do sistema. O mesmo padrão se repetiu com Dom Pedro I, seu filho, no processo de construção econômica e política de São Paulo e de outras regiões do Sudeste. O Nordeste continuou sendo o grande provedor de riqueza e mão de obra, enquanto o Sul e o Sudeste recebiam investimentos, infraestrutura e desenvolvimento urbano. Nordestinos foram sistematicamente deslocados para minas e fazendas do Sudeste, e pesadas cargas tributárias extraíam a riqueza regional para sustentar o crescimento paulista e mineiro. O Estado Imperial, sob Dom Pedro I, funcionava como um capitalista predador, acumulando riqueza para poucos em detrimento da maioria, exatamente como Marx descreve. A exploração estrutural do trabalho cria desigualdade sistêmica e concentra riqueza em centros privilegiados. O golpe final dessa lógica veio sob Dom Pedro II. Durante seu reinado, Minas Gerais e São Paulo consolidaram seu papel como polos econômicos do Brasil imperial, enquanto o Nordeste foi relegado a uma condição quase periférica, drenado de recursos e mão de obra, sem investimentos significativos para desenvolvimento local, impostos exorbitantes, exploração contínua e controle político centralizado impediram que o Nordeste se beneficiasse da expansão econômica do país para consolidar seu poder e os interesses das elites do Sudeste. Dom Pedro II institucionalizou essa desigualdade, tornando o Nordeste uma região de produção subordinada ao centro, cumprindo com precisão a lógica de Marx. O centro acumula capital apropriando-se do trabalho alheio, enquanto as regiões periféricas permanecem em atraso. Essa exploração sistêmica e prolongada culminou em revolta e perda de legitimidade do imperador. As regiões exploradas, cansadas da drenagem constante de riqueza e da exclusão das políticas de desenvolvimento, reagiram politicamente, somado à pressão das novas elites econômicas e políticas do Sudeste. O resultado foi a crise de autoridade e, finalmente, a expulsão de Dom Pedro II em 1889, o imperador, que tanto se beneficiou da exploração nordestina e do Sul subordinado, foi derrotado não por uma simples contestação política, mas por uma sociedade marcada por décadas de desigualdade econômica sistemática, fruto de um projeto de Estado que privilegiava poucos à custa da maioria. Em termos marxistas, o processo histórico brasileiro ilustra claramente a lógica do capitalismo e da acumulação desigual. A mais-valia nordestina e sulista foi apropriada para enriquecer o centro político e econômico, o trabalho e os recursos das regiões periféricas foram drenados em benefício de elites concentradas. As crises de legitimidade do imperador correspondem às crises sociais e políticas que Marx previu quando a exploração se torna
insustentável. A história do Brasil imperial mostra, com brutal clareza, como a exploração estruturada de regiões e trabalhadores gera riqueza para uns e pobreza, revolta e insatisfação para outros, culminando em transformações políticas inevitáveis. Em suma, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II aplicaram uma lógica de exploração tão precisa quanto qualquer capitalista descrito por Marx. Drenaram recursos e trabalho do Nordeste e Sul para construir centros urbanos e econômicos privilegiados. Acumularam capital para si e suas elites e ignoraram o sofrimento e a estagnação das regiões exploradas. O golpe final e a expulsão de Dom Pedro II apenas confirmam que a exploração extrema, sem compensação nem legitimidade, gera reação histórica. É um exemplo explícito de como o poder centralizado e a acumulação predatória de riqueza conduzem inevitavelmente à perda de autoridade e ao colapso político. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.